Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, hoje em dia a gente ouve falar por toda parte sobre amor próprio, né? Mas olha, na perspectiva cristã, essa ideia ganha uma profundidade que é totalmente diferente, porque não tem nada a ver com egoísmo. Pelo contrário, é sobre gratidão. Gratidão a quem nos criou. Bora entender como isso funciona na prática? Então, vamos direto ao ponto. Amor próprio é egoísmo? Essa é a pergunta que muita gente se faz. E, do ponto de vista bíblico, a resposta é um sonoro não. Na verdade, é o exato oposto. E olha que interessante. Entender o nosso próprio valor, como a gente vai ver aqui, é, na verdade, a condição, o primeiríssimo passo para a gente conseguir amar os outros de um jeito genuíno. Então, o ponto central é exatamente esse. Para quem segue a fé cristã, se amar é, antes de tudo, um ato de gratidão. É olhar para si e dizer, obrigado, Deus, por essa criação. Pensa comigo, como a gente pode amar de verdade o nosso próximo se a gente não entende primeiro o valor imenso que o próprio Deus colocou em nós? Uma coisa está ligada na outra. Tudo bem, vamos começar então do começo, da origem de tudo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso valor, ele não vem de dentro de nós, sabe? Não é algo que a gente fabrica. Ele vem de fora, vem de quem nos criou. A gente é, na essência, uma verdadeira obra-prima divina. E olha, isso não é nenhuma ideia moderna não, viu? Pelo contrário, há milhares de anos, um poeta, o salmista, parou para pensar na própria existência, e a conclusão a que ele chegou é de arrepiar. É muito profunda. Que palavras, hein? De modo especial e admirável. Uau! Pensa no peso disso. Essa é a base de tudo, é o reconhecimento de que cada pedacinho da nossa existência, cada detalhe, foi pensado, foi planejado por um artista extraordinário. É aqui que a gente chega no que podemos chamar de autoestima bíblica. E é super importante entender. Isso não tem nada a ver com se achar melhor que os outros, com orgulho. Nada disso. É simplesmente aceitar uma verdade fundamental. A gente não é um acidente. Não estamos aqui por acaso. Fomos criados de propósito, com intenção. Ok, então a gente já entendeu de onde vem o nosso valor, certo? Vem de Deus. Agora, como é que isso se aplica no dia a dia? Principalmente nos nossos relacionamentos. Bom, é aí que a gente entra no que podemos chamar de o padrão do amor. Sabe, uma vez chegaram para Jesus e perguntaram, Mestre, qual é o mandamento mais importante de todos? E ele, de forma brilhante, resumiu tudo em 2 pontos. Mas é no segundo mandamento que está uma chave, uma pista vital para a gente entender como se enxergar. Olha só o detalhe, como a si mesmo. Tá vendo? Jesus está dizendo que a forma como a gente cuida da gente mesmo vira a régua, o padrão para como a gente deve tratar todo mundo. Isso, se a gente parar para pensar, é uma ideia que vira o jogo, é revolucionária. E isso nos leva a uma reflexão muito prática, né? Se a régua para amar os outros é o amor que a gente tem pela gente mesmo, o que acontece quando essa régua está baixinha, quando a gente se desvaloriza, se maltrata? É aquela velha história, ninguém dá o que não tem. Um amor saudável pelos outros de verdade só pode nascer de um cuidado saudável consigo mesmo. E esse cuidado não é só sobre o emocional, sobre a mente, não. Vai além. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos lembra de algo incrível, que o nosso corpo é o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, quando a gente cuida de si, do nosso corpo, da nossa saúde, isso vira um ato de honra, um ato de adoração a Deus. Essa passagem de Efésios só reforça uma coisa que já é um instinto natural, que o próprio Deus colocou na gente. Ninguém odeia o próprio corpo, certo? A gente cuida, a gente alimenta. Esse é o padrão. É o design original de fábrica, digamos assim. Bom, agora a gente vai entrar num dos pontos que eu acho mais libertadores de todos. Pensa assim, onde é que a gente encontra a etiqueta de preço do nosso valor? Onde está escrito quanto a gente vale? A resposta para isso, gente, muda completamente o jogo. Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes a nossa autoestima parece uma montanha-russa, né? Um dia está lá em cima, no outro despenca. E por que isso acontece? Simples, porque a gente amarra o nosso valor em coisas que são super instáveis, que mudam o tempo todo. É por isso que é tão, mas tão importante entender isso aqui. O nosso valor não é definido pela opinião dos outros. Não é definido pelo número de likes ou seguidores numa rede social. Não é definido pelas nossas conquistas e muito menos pelos nossos fracassos. Todas essas coisas são areia movediça. Tá, então, se não é nada disso que define o nosso valor, o que é que define? A resposta é, ao mesmo tempo, super simples e a coisa mais profunda que existe.
O nosso valor é definido pelo preço, o altíssimo preço que foi pago por nós. Vocês foram comprados por alto preço, ponto. Se algum tem dúvida do próprio valor, a Bíblia aponta para um lugar, a cruz. É ali, naquele ato, que está a etiqueta de preço, a demonstração máxima, indiscutível, do nosso valor aos olhos de Deus. E sabe qual a consequência prática disso tudo? Liberdade. Pura e simples liberdade. É ser livre daquela corrida maluca por aprovação, sabe? Daquela necessidade de ficar se provando o tempo todo. A gente não precisa mais disso. O nosso valor já foi validado pela maior autoridade que existe. E isso traz uma paz, uma segurança que não tem preço. Beleza, então a gente já entendeu a teoria, de onde vem o nosso valor, mas como é que a gente vive isso na prática? Como a gente mantém essa verdade viva no meio da correria, das pressões do dia a dia? Bom, agora a gente vai para a parte final, que é super prática, como proteger a nossa mente. Porque ter essa autoestima firmada em Deus não é algo passivo que acontece sozinho. É uma disciplina, é uma atitude ativa de ser um porteiro dos nossos pensamentos, sabe? De atuar como um filtro e decidir o que pode e o que não pode entrar e fazer morada na nossa mente. E para isso, a Bíblia nos dá uma ferramenta fantástica, um guia prático que está lá em Filipenses. Pense nisso como um checklist. Antes de deixar um pensamento sobre si mesmo entrar, faça essas perguntas. Passe por esse filtro. Isso é verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? A ideia aqui é a seguinte: nem todo pensamento que aparece na nossa mente é digno de confiança, muito menos de morar no nosso coração. A gente tem, com base na palavra de Deus, total autoridade para dizer não para as mentiras, para rejeitar aquelas acusações que só servem para nos colocar para baixo. E é assim que a gente fecha todo o raciocínio. O verdadeiro amor próprio, esse que vem do alto, não é algo que a gente constrói com o nosso esforço. É algo que a gente recebe. Ele nasce exatamente no momento em que a gente para de se olhar no espelho distorcido do mundo ou dos nossos erros e finalmente começa a se enxergar através dos olhos de Deus. Então, eu queria deixar essa pergunta final, para a gente refletir mesmo. Será que a gente está se vendo através dos olhos de Deus? Não com as lentes do fracasso ou pelo espelho da opinião alheia, mas como Ele nos vê de verdade. Como uma obra de arte maravilhosa, com um valor que não se pode medir e que foi comprada por um preço altíssimo. Pensa nisso.